Irmãos, quero convidá-los para abrir a Bíblia em Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 33. Dizem que 2 irmãos foram convidados à guerra. Durante a batalha, esses 2 irmãos escreviam constantemente mensagens para os pais, para falar do dia a dia do acampamento, para falar como as coisas estavam acontecendo e levar uma mensagem tranquilizando os pais. O primeiro deles relatava assim: aqui é muito ruim, há muita lama, insetos que nos picam incessantemente, e o barulho dos bichos que metem medo. As bombas explodem cada vez mais perto de nós. É um desconforto muito grande. Aqui tudo é feio, além da própria escuridão. O outro filho, ele não sabia que o seu irmão escrevia, mas ele também mandava cartas. E as cartas desse outro eram assim: não obstante estarmos em batalha, o lugar onde acampamos é muito bonito. A lua tem um brilho maravilhoso sob o som de grilos e outros animais. Vejo a beleza das estrelas e outras luzes celestiais que nos dão ânimo, refletindo uma nova esperança a cada dia. A forma como observamos o que se passa ao nosso redor faz toda a diferença na nossa caminhada. Aquilo que decidimos encarar, observar, faz uma profunda diferença na nossa caminhada. E é interessante esse contexto do livro de Marcos, porque nós vamos perceber que o texto que nós lemos, ele sucede 3 importantes momentos no ministério de Jesus. No início do capítulo nós temos o relato da transfiguração, aquele momento precioso em que Pedro, Tiago, João estão com Jesus e percebem aquela interação magistral entre o céu e a terra, e veem Jesus, na sua forma transfigurada, contemplam Moisés, Elias, e o clima está tão gostoso que Pedro até esquece que ele está ali para servir ao Senhor. Contemplar às vezes é bênção, mas ele esquece dos outros, fala assim: bom é estarmos aqui, e resolve propor ao Senhor para fazer uma tenda. Para quem? Para quem não precisa, para Jesus, para Elias, nem perguntou para João e Tiago se eles concordam mesmo, e quem precisava talvez fosse ele, não Jesus, Elias e Moisés, mas naquele momento que ele interrompe aquela cena, também interrompe todo o processo com a voz de Deus dizendo: este é meu filho amado, a ele ouvi. Descem do monte e eles encontram os outros 9 discípulos em uma batalha tremenda com um menino possesso por um espírito violento, maligno, e os pais ali preocupados, porque por mais que os discípulos estivessem lutando para tentar resolver a situação, eles não haviam conseguido. E Jesus chega, traz a libertação para aquela criança, e os discípulos interrogam: por que não conseguimos? E Jesus vai dizer: exatamente, porque existem situações que vocês precisam do jejum, da oração. Em outras palavras, é a vontade de Deus que comanda as nossas ações e não a vontade humana. Mas logo em seguida nós temos o relato em que Jesus, ele anuncia mais uma vez a sua morte e a sua ressurreição. Observe bem, um momento glorioso, uma batalha que se contempla a grandeza de Deus e uma declaração clara do propósito para o qual Jesus veio, informando isso aos seus discípulos. O versículo 32, ele nos dá uma informação muito importante. O texto diz assim, a respeito do contexto, de tudo que Jesus está falando. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. É interessante pensar que os discípulos, enquanto estão contemplando as coisas que estão acontecendo, a cabeça deles está em outro lugar, eles estão pensando em outras situações, e o texto dá uma ideia, ainda que seja diretamente relacionada ao texto escrito, que eles não compreendiam o que Jesus estava falando, vivendo com Jesus, ao lado de Jesus, andando com Jesus,
nem os que estavam no Monte da Transfiguração, nem os que viram Jesus libertando aquele menino, e nem aqueles diante dessa mensagem tão clara, em que Jesus expõe seu ministério, eles não compreendiam, e mais do que isso, eles temiam interrogá-lo. Irmãos, eu quero pensar numa proposta de meditação para nós, na seguinte pergunta: o que pode nos impedir de contemplar a obra do Senhor em nossa vida? Vamos pensar, o que pode fazer com que a nossa caminhada com Cristo, ao lado de Cristo, servindo ao Senhor, vivendo com Deus, não traga para nós uma contemplação clara da sua presença, do seu poder, da sua obra? O que está nos atrapalhando de ver? O que nos impede de ver na sua palavra o Deus revelado e na nossa vida a presença contínua e constante? Eu tenho uma ideia de que Deus fala sempre, mas às vezes temos tanta cera no ouvido que não escutamos. Deus se mostra presente sempre, mas às vezes estamos usando o óculos é tão escuro, ou estamos com tantas cataratas nos olhos que não percebemos. E às vezes Deus age de forma grandiosa, mas o nosso coração está tão distante que a gente não consegue contemplar o que Ele está fazendo dentro de nós. O que está nos impedindo? Bom, os discípulos são um belo exemplo. Ninguém talvez andou mais perto que Jesus que eles, mas eles não compreendiam e tinham medo de interrogar. Eu quero pensar nesse texto em 3 motivos que nós encontramos para que talvez eles não tenham contemplado tudo. Primeiro, eu chamaria assuntos secundários. O texto diz que eles estavam discutindo sobre posições de autoridade ao invés de tirarem suas verdadeiras dúvidas. Depois de tudo o que aconteceu, ao invés deles saírem no caminho e de repente Pedro, Tiago e João dizerem para os outros 9 o que Deus havia feito, que coisa maravilhosa que havia acontecido lá, eles estavam discutindo talvez, por nós 3 estarmos no monte, nós somos melhores que vocês que estavam aqui na batalha. E os outros dizendo, não, talvez a fé de vocês estava pequena, Deus precisou, Jesus levou vocês para dar uma injeção de fé, de ânimo, e a gente ficou aqui na batalha. E eles estão discutindo, brigando. Há um relato no texto de uma mãe que chega para Jesus e faz um pedido para que os seus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Parece que esse era um problema constante entre os discípulos. Qual de nós é o maior? Uma das possibilidades de interpretação da ceia do Senhor, da razão de Pedro estar tão angustiado ali, é que algumas correntes dizem que havia um costume, né? A ceia era era no chão que o pessoal sentava, era tipo um tapete, colocava os elementos da ceia e eles ficavam no formato de U. E a pessoa que era o anfitrião sentava na ponta mais distante da porta, ao seu lado o convidado mais importante, e depois eles vinham um por um, seguindo a ordem de autoridade. Bom, nós já sabemos que o anfitrião daquela festa se chamava Judas Iscariotes, era o tesoureiro, era o responsável, e ele que estava recebendo todos. Nós sabemos que ao lado de Judas estava Jesus, por um motivo muito simples: eles compartilhavam o mesmo cálice. E nós sabemos que do outro lado estava João, porque ele se inclinou ao peito de Jesus a pedido de Pedro, que estava do outro lado. Provavelmente Pedro deve ter chegado atrasado, e como ele se achava o maior de todos, ele deve ter ficado no último lugar. Isso é provavelmente, não está na Bíblia isso. Mas eu creio que faz muito sentido quando Jesus chega e vai lavar os pés dos discípulos, e quando chega no último, não é assim? É Pedro. E quando ele vai lavar, Pedro diz, eu não. E por que Pedro está revoltado? Provavelmente, irmãos, nessa condição, um escravo deveria lavar os pés de todos os convidados. E se não tem escravo, o que está na posição de menor dignidade deveria fazer isso. E que surpresa deve ter sido para Pedro, quando aquele que ninguém tinha dúvida que era a maior autoridade se levantou e resolveu fazer o papel que provavelmente deveria ser dele naquela noite. Às vezes nós não contemplamos e não percebemos
as coisas maravilhosas que Deus está fazendo no nosso meio, na nossa igreja, na nossa vida, porque nós estamos perguntando coisas que não são primárias para a nossa fé. Nós não estamos conseguindo perceber mais o que é essencial para a nossa fé. Queremos buscar coisas que agradem a nós. Estamos talvez muito dedicados a encontrar nosso lugar, nosso espaço, satisfazer o nosso ego, satisfazer as nossas opiniões e esquecemos que o Jesus poderoso, que estava no alto do monte, que desceu do monte e libertou aquele que estava escravizado por demônios e anunciou a sua missão, Ele está ao nosso lado, pertinho de nós, dando-nos vida. O mundo atual tem feito tantas perguntas secundárias que talvez não consigamos perceber o quanto Jesus é essencial para a nossa vida, para a nossa fé. Precisamos voltar a nossa atenção e o nosso foco nas coisas que glorificam a Deus e na nossa missão. Precisamos contemplar mais do que nunca, diante de um mundo que tanto luta contra Deus e tanto luta contra a palavra de Deus. Precisamos voltar para essa palavra e contemplar aquele que está presente o tempo todo. Mas a palavra de Deus diz que além dos assuntos secundários, eles tinham interesses espúrios. O texto fala que eles estavam batalhando pelo lugar de maior importância e não estava percebendo que isso os colocava nos últimos lugares. O próprio Senhor Jesus diz que quem quer ser o maior deve ser o último, deve ser como o menor. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de ver a ação poderosa de Deus porque o interesse que temos, observe, não é o assunto que temos comentado, mas o interesse que temos é algo que não está coerente com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Essa palavra pode ser difícil para nós como cristãos, porque a gente às vezes não tem esses negócios, né? A gente, quando pensa no que nos interessa, a gente fala abertamente: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então tudo que a gente quer na vida, como diz a pergunta número 1 do nosso catecismo, né? Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É isso que nós fazemos. Deixa eu dizer, o mundo tem tentado nos levar a ter outros interesses. E muitas vezes a gente cai nessa armadilha. Uma coisa muito simples que tem acontecido hoje. Eu tenho interesse que a Bíblia fale alguma coisa que não está na Bíblia. O que a gente faz? Propostas recebidas no nosso tempo. Vamos atualizar a Bíblia. Vamos remodelar a Bíblia. Vamos repensar o que está aqui e interpretar de uma nova forma. É um termo técnico usado por muitos missiólogos. Vamos fazer a releitura. O que é uma releitura bíblica? É olhar para a palavra de Deus, não mais sob a ótica daquele que se revela a nós, mas sob a ótica que me interessa. E no momento em que eu coloco o meu interesse, aquilo que eu quero como sendo prioritário, corre o risco de eu encontrar tudo que eu procuro na palavra de Deus, na igreja, e é assim que o diabo faz. Não se iludam, o diabo não é aquele que foge da igreja, o diabo gosta da igreja, o diabo lê a Bíblia, conhece bem, tão bem que tentou usar a palavra de Deus para enganar quem? Jesus. Em quem nós concentramos a nossa intenção, o nosso foco, o interesse da nossa fé? Queremos ouvir a voz de Deus, queremos aprender dele e queremos verdadeiramente que a glória dele seja vista, que a vontade dele seja realizada dentro de nós e em nós, entre uma proposta que nos agrada pelo mundo e uma proposta que nos desagrada pela palavra de Deus. Qual será o interesse da nossa alma, do nosso coração? O mundo atual tem criado a imagem de que qualquer pessoa pode se tornar o número 1 em qualquer coisa, e isso tem tirado de nós, por exemplo, o desejo de servir. Mas nós precisamos
voltar os nossos interesses, o nosso foco, as nossas ações para o reino de Deus e buscá-lo em primeiro lugar e buscar a sua justiça para sermos esses instrumentos de Deus no mundo. Muitas vezes não contemplamos a presença e a graça de Deus porque nós estamos falando de coisas secundárias à nossa vida. Muitas vezes os nossos interesses não são os interesses que a palavra de Deus espera que tenhamos, são espúrios, são condenáveis. Mas muitas vezes as nossas atitudes, elas também são completamente equivocadas. É muito interessante que esse texto, Jesus, depois que dá esse exemplo, ele mostra para os discípulos a respeito da autoridade, que eles, apesar de Jesus perguntar, o texto de Jesus fala, sobre o que vocês falam? Ninguém quer falar como se estivesse dizendo, eu sei que não estou falando o que deveria falar, que não estou interessado, se eu falar Jesus vai ficar meio chateado, então deixa eu ficar caladinho, mas Jesus faz o quê? Ele diz para eles, eu sei do que vocês estão falando, por isso que eu estou puxando esse papo, por isso que eu estou conversando com vocês, mas deixa eu dizer, traz uma criança aqui, coloca essa criança no nosso meio, vocês têm que se tornar como uma dessas crianças. Se não se tornarem como crianças, não adianta, não adianta. Sabe o que acontece? Vira a página da sua Bíblia para o capítulo 10, versículo 13. Depois, Jesus usou a criança como um belo exemplo de o que é viver para a glória de Deus. Versículo 13 do capítulo 10 diz assim: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Eles não entenderam nada, eles não aprenderam nada. Me permite contar um exemplo pessoal aqui, reverendo. Tem um texto da Palavra de Deus que eu gosto muito, e eu vejo assim, ele é tão mal interpretado. É um texto que diz assim, quando eu falar, todos vão conhecer a frase. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse... E eu ouço muito essa pregação dizendo, olha para o irmão do lado e diga assim, ser forte, esforça-te. Só que antes diz assim, os povos do mar viram isso, os gentios, os que não acreditam em Deus, e eles olharam e vieram contra o povo de Deus, e um olhou para o outro e disse, ser forte, coragem. O texto lá não está falando do povo de Deus se animando, está falando do povo que está vindo contra o povo de Deus e se animando, para lutar contra nós. O esforça-te é para o mundo. Tudo bem que a Bíblia tem vários motivos, vários textos que falam que a gente tem que esforçar e encorajar o irmão, não é verdade? Mas esse não serve. E eu fiz uma pregação, quase 40 minutos, sobre esse texto. Quando eu terminei, feliz da vida, acho que entenderam, alguém veio à frente e disse assim, como aprendemos essa noite, irmão, olha para o irmão do lado e diga... Naquela hora eu olhei e falei assim, acho que eu vou voltar lá e pregar tudo de novo. É o que aconteceu com os discípulos. Jesus ensinou e quando saíram, fizeram tudo errado de novo. E agora com as crianças. Jesus disse que tinha que tornar como crianças na sua atitude, mas quando as crianças são trazidas, eles repreendem, eles dizem que não vai incomodar, não vai trazer esse problema. Irmãos, muitas vezes nós cansamos de ouvir o que a palavra fala para nós, mas saímos com a mesma vida, não mudamos as atitudes. Ao invés deles abrirem o caminho para as crianças, eles repreendiam o pai. O mundo atual tem nos feito afastar de Cristo os que deveriam se chegar a Ele, e isso tem tornado a igreja muito mais um clube para pessoas seletas do que um hospital para almas que estão desesperadamente sendo destruídas pelo pecado. Não conseguimos ver o poder de Deus se não tomarmos atitudes de servos, se não entendermos que o Deus que opera
maravilhosamente dentro da igreja, nos envia para sermos instrumentos dessas maravilhas lá no mundo. Não quando a gente se encaixa nos moldes do mundo, mas quando a palavra de Deus é viva e levada por nós neste mundo. Vocês já viram pessoas reclamando? No trabalho nunca me chamam porque eu sou crente, nunca me chamam para as festinhas, nunca me chamam para isso, nunca me chamam para um monte de coisas, né? Às vezes a gente quer mesmo estar presente, mas repara bem, se você é uma pessoa fiel, até aqueles que te desprezam, quando você está com problemas, quando a pessoa está com problemas em casa, vai chegar pertinho de você e dizer assim: poxa, eu queria tanto conversar com você. Você pode orar por mim? Está na luta? Até o ateu fala: pede para a sua igreja orar por mim. Nós somos a luz que ilumina o mundo, mas nós temos que agir como luz. Se não agirmos como luz, Deus continuará mostrando a sua glória, Jesus continuará fazendo as suas obras, mas nós não perceberemos. A estrada que você trilha é a mesma que todos já trilharam e que ainda vão trilhar. Mas o que você está vendo durante a jornada? O que você está vendo durante a sua caminhada de fé? Você consegue colocar o seu foco nos assuntos que são mais importantes? Ou tem caminhado na filosofia do mundo e deixado assuntos secundários desviarem você do que verdadeiramente importa para a sua vida? Você consegue controlar seus interesses e buscar o que realmente pode trazer frutos para a sua vida? Ou você tem que ocupar tanto tempo em busca das coisas pessoais que as coisas principais, aquilo que deveria ser a vontade de Deus na sua vida, se torna secundário? Você consegue se submeter à vontade do Senhor, a ponto de você querer fazer uma coisa e saber que Deus quer outra? Eu gosto muito de dar um exemplo. Você recebe aquele seu salário, olha para os 10% do dízimo e fala assim: eu sei o que Deus quer que eu faça, mas qual vai ser a sua atitude? Você consegue ser fiel, obediente e servir ao Senhor em momentos como esse? Quem não é fiel não contempla a glória de Deus. Quem fala coisas inadequadas ou incoerentes, secundárias em relação à palavra, não vê Deus falando, não sente a presença do Senhor no dia a dia da sua vida. E com certeza, se nós não agirmos em obediência ao Senhor, Deus continua sendo Deus. Jesus continua fazendo a mesma obra. Quem vai perder, meu irmão ou minha irmã, é só você. Bom, se estivermos atentos, contemplaremos o cuidado de Deus na nossa vida, não deixaremos jamais a sua companhia, e aí seremos sim, como crianças, sob os cuidados paternos de Deus. Paternos de Deus. É muito interessante que criança pode estar aonde for, ainda hoje, né? Que o mundo mudou muito as crianças. Estou com medo de falar, a Roberta é especialista na área, né? Se eu falar bobeira aqui. Mas a criança, ela tem uma capacidade tremenda de, nos momentos difíceis, saber onde o pai está e saber onde a mãe está, não é? Se a coisa está difícil, ela sabe para onde vai. Jesus quer isso de nós. Que como crianças, cuidemos do que falamos. Os assuntos que devem tomar conta da nossa vida são aqueles que engrandecem o nome do Senhor. Que como crianças, nós possamos ter interesse pura e sinceramente em fazer a vontade de Deus prevalecer na nossa vida. Mas mais do que isso, não é só palavra, não é só vontade, é ação. Tudo o que fizermos seja para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus assim nos abençoe.